Olá, pessoal. Eu entendi que nós estamos ao vivo aqui no Melhorias para a Piedade. Essa é a live do Melhorias para a Piedade. Estamos tendo o prazer de convidar aqui o João Vitor, piedadense, que adotou a Amazônia como segundo estado. Ele é biólogo, né? Filho do Bertinho, né? Músico, um dos caras que começaram a organizar aí a escola de samba de Piedade, que espero que um dia volte, né? O Marcelo, inclusive. E aqui o Marcelo Colini também, que está ajudando a gente, né? Nesse bate-bola que a gente está fazendo aqui. Estou muito honrado da presença do João, que ele tem muito conteúdo, tem muita coisa legal para contar. Hoje a gente pode começar falando sobre os problemas do coronavírus, é óbvio, mas depois a gente pode falar outros assuntos, né? Tudo bem, João? Rogério, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Sempre dou um jeito de estar conectado com Piedade, né? Que é a terra do coração, e o Melhorias é sempre um canal, né? De estar em contato com os amigos, com as pessoas de cá. Então, muito, muito obrigado. É um grande prazer de a gente estar conversando. É uma pena que a gente vai estar conversando sobre um assunto não tão alegre, né? Mas faz parte, acho que é um bate-papo importante. E obrigado mesmo. Estou aqui em Piedade, na casa dos meus pais. É uma pena que a gente não está junto ao vivo, mas numa outra ocasião, quem sabe, né? Você, né? Era para estar todo mundo junto, mas ainda bem que tem um curso que a gente bolou, eu com o Marcelo. E Marcelo, tudo bem com você, Marcelo? Marcelo, fala, Rogério. Dando essa força aí pra gente aí. E a gente, essa aqui já não é mais a live do Rogério, agora é a live do Melhorias, que é para a gente poder, né, trabalhar todo mundo junto. Tudo jóia, Marcelo? Legal, Rogério. Boa noite, Rogério. Boa noite, João, meu irmão. Saudações especiais. Seja bem-vindo aí, ó, à live do Melhorias, para a gente fazer esse bate-papo. Prazer. Que nem você falou, né, cara? A gente podia ter tanta coisa mais tranquila para conversar, mas o momento está exigindo da gente também debater a seriedade da situação do Brasil, da cidade e do mundo como um todo, né? A gente está num grande desafio, e daí, João, a gente está estreando, na verdade, esse formato de live justamente com você, cara. É a primeira edição que a gente está fazendo desse projeto que a gente está chamando de Painel do Melhorias para a Piedade. A ideia é debater alguns assuntos que sejam relevantes para a cidade, e sempre com um convidado especial para a gente dialogar a respeito desses assuntos, né? O tema que a gente acabou definindo hoje, e eu acho que não poderia ser diferente, é justamente sobre a pandemia, o impacto do coronavírus, né, no mundo e no Brasil, e quais são as perspectivas para a nossa vida, para a vida da nossa sociedade após essa pandemia. Então, essa é a ideia do nosso bate-papo que a gente pretende fazer agora, João. Beleza? Maravilha, vamos embora. A gente está fazendo isso, inclusive, porque você é biólogo, apesar de você não ser da área da virologia, né? Me corrija se estiver errado. Você é da área de ecologia, é isso, João? Mas, sem dúvida nenhuma, por toda a sua bagagem, até pela relação que você tem aí de ter conhecido várias partes do mundo e recentemente esteve na Amazônia também, que é uma área extremamente atingida pela pandemia, né? Cidade de Manaus. A gente achou muito importante bater esse papo com você hoje para a gente trazer um pouco mais de informação aqui para o pessoal que participa com a gente das lives no Melhorias para a Piedade. Você andou passando os perrengues lá na Amazônia, né, João? Lá a coisa tá meio brava aí. A gente vai conversar sobre isso ao longo da caminhada. Não, eu agradeço bastante. A gente vai perceber no bate-papo que, como o Marcelo falou, a minha especialidade é mais em ecologia e desenvolvimento sustentável, mas o link que essa pandemia tem com a ecologia é algo muito grande. Então, vai ser legal a gente bater esse papo também aqui sobre isso. Essa interface entre a ecologia e as pandemias.
João, para dar o pontapé aqui, vou fazer uma pergunta para você. Eu acho que é uma coisa assim, que até para a gente ter uma noção melhor da sua visão a respeito. Justamente, como que você enxerga a chegada do coronavírus e o impacto do coronavírus aqui para o nosso país? O Brasil está preparado para enfrentar essa pandemia? A gente já tem 2 meses, na verdade, desde o primeiro caso. Mas qual é a sua percepção em relação a essa situação? Bom, Marcelo, eu acho que um bom início de conversa, né, que a gente possa ter em relação ao surto de coronavírus, é entender que essa é uma doença muito séria, né? Não pelo grau de letalidade, né? Ou seja, pelo número de pessoas que morrem pela doença, que nem é tão alto comparando com outras doenças, como, por exemplo, o Ebola, né, o MERS, os SARS, doenças do Sudeste Asiático, mas pelo potencial de infecção dessa doença. O potencial ele é tão grande que ele acaba abafando os sistemas de saúde, ou seja, o sistema de saúde ele não tem como lidar com tantas pessoas infectadas num curto espaço de tempo. E aí a gente entra no que a gente chama de colapso do sistema de saúde, né? E basicamente o que é o colapso do sistema de saúde? É quando você tem um número de pessoas infectadas muito maior que o número de vagas disponíveis. Então, basicamente, nesse cenário, você não importa se você tem dinheiro, não importa quais são as suas condições, simplesmente não tem jeito, porque o sistema está superlotado, né? Então, basicamente, é o que a gente está vendo, por exemplo, em Manaus. Eu vim de Manaus há pouco tempo e a situação de lá é muito triste, é uma situação caótica. Isso gera na gente até uma ansiedade, uma indignação, porque às vezes a gente vê pessoas fazendo pouco caso da doença ou não levando a sério, e o que está acontecendo lá é uma coisa que é lamentável, né? Porque o que acontece? Você tem um número muito grande de infectados, você não tem vaga, colapsou o sistema de saúde e colapsou o sistema funerário, colapsou o sistema de produção de caixão. Então as pessoas não têm coveiro disponível, não vai ter caixão disponível para dar conta. Então tem gente que de menor condição financeira estão tendo que enterrar parente em saco plástico. Então é um cenário de guerra, entendeu? Meu Deus. Então é uma coisa muito triste, né? E a gente não está falando de uma cidade pequena, né, João? Manaus é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Uma cidade grande que, obviamente, tem todos os problemas de ser uma cidade secularmente negligenciada. Então, as obras de infraestrutura nunca tiveram a devida atenção que deveriam, né? Mas uma coisa que se percebe disso tudo, né, pensando a pandemia no Brasil, é que o Brasil é um país muito desigual e um país muito heterogêneo. Então, o que acontece? O comportamento do vírus ele vai ser diferente em cada estado. Então, quando um lugar estiver melhorando, outro lugar está chegando perto do pico. A gente não sabe qual vai ser o comportamento do vírus quando ele chegar em favelas no Rio de Janeiro, em favelas na beira do mangue, em comunidades indígenas. Então, é uma realidade muito complexa que a gente não tem ideia de qual vai ser o poder de reação. Essa é a verdade. Então, a gente tem, assim, algumas estimativas, mas a gente está meio no escuro em alguns aspectos. João, o Rogério, por favor. Não, o pessoal que chegou aqui, o Valdinei Dias diz, boa noite, rapaz, boa noite, Valdinei. Boa noite, Valdinei. Né? Boa noite, Rogério, Marcelo e João, e parabéns. Legal. Nosso grande inspirador, que a gente precisa pegar ele de jeito aqui também para vir na live. Tamo junto, moçada. O Felipe, lá dos Estados Unidos, está mandando um boa noite, gurizada. Lúcio Pablo Joinha. A Tati, nossa amiga querida, que devia também qualquer dia falar aqui, já convidei também. Ela diz salve, galera. Tanta gente boa, né, Rogério? Júlio Schneider, que deve estar feliz da vida, porque o Bolsonaro não autorizou os professores de história, né? Esse a profissão de historiador, né? Então, grande Júlio Schneider. Ele está dizendo, salve, João.
Oh, que E maravilha. Julião, parceirão das antigas. Só gente querida. É. isso por enquanto. Desculpa, agora podemos dar continuidade. O que foi aquele projeto que você fez com o Barão, meu irmão? Ou vai fazer? Esse foi um projeto existe um movimento global que chama otimismo no mundo, né? Então é um movimento global que tem o objetivo de capturar exemplos positivos, de histórias positivas, para tentar criar um movimento em massa de ação na ponta, né? Porque desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente é bombardeado por notícias de desgraça. Né? Isso parece que é um comportamento global. E, na verdade, você imagina se fosse o contrário. Se as pessoas fossem estimuladas desde a hora que acorda com histórias positivas, histórias que fazem a gente acreditar, né, numa outra realidade. A gente acredita, porque isso tem um impacto no nosso inconsciente, até no nosso consciente, muito grande, né? Na nossa saúde mental. Imagino. Então, a gente provocar esse movimento de divulgação de histórias positivas é o objetivo desse movimento, né? E aí é uma conferência que ia acontecer em Washington, eles abriram essa premiação, a gente submeteu a história lá da Amazônia, com o desenho do nosso querido Barão aí, e a gente acabou ganhando esse prêmio. A apresentação ia ser agora, esse mês em Washington, mas o evento foi cancelado, né? Agora, aliás, João, parabéns, porque parabéns a você, ao Rodrigo, porque é delicioso assistir, cara. Ficou muito legal. E o texto está de uma riqueza. Olha, quem não assistiu ainda, por favor. Maravilhoso. Vale a pena. Eu agradeço e eu acabo expandindo esse parabéns, na verdade, para as comunidades rurais lá da Amazônia, aqueles que estão lá segurando a bronca, né, dia e noite fazendo o trabalho. A gente, né, a história do manejo é uma história bem coletiva. Legal, João. Desculpa, mais uma Rogério, vai lá. A pessoa está mandando oi aqui. Eu queria avisar quem está em outro sistema, que está vendo a live por outro lugar, se mandar recado, a gente vai conseguir ler. É pelo Melhorias para a Piedade que eu consigo ler as mensagens. Eu peço desculpa por isso, mas o Facebook não permite, né, que abra. Então, quem está vendo em outro lugar, infelizmente eu não consigo ler, procuro responder depois. Vamos lá, rapidinho. O Júlio Schneider diz: em 1520, a varíola matou 50 milhões de mexicanos. Em 1580, a salmonela matou 80% do mexicano. E em 2020, mais uma pandemia matando povos indígenas. Eu quero que você comente, eu vou ler aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A Delma Ramos diz: boa noite, morei em Manaus. Lá já era difícil, agora deve estar terrível. Eu conheci Manaus, eu adorei, na verdade. Mas lá não é complicado. Valéria de Paula Santos, minha prima, diz boa noite. Inara Rosa, minha prima também. É assim que eu ganho a vida, eu acho. Se abusar, deve ser primo meu também. Inara Rosa diz só feras, né? A Tati mandando um abraço para os amigos. Legal, Inara. Nas favelas está bem difícil. Houve aumento de 100% de casos em São Paulo. Desculpa, só para complementar, eu não vi os dados de Piedade hoje. Você viu? Eu tenho os dados, Rogério. Até ia ser a próxima pergunta aqui que eu ia passar para o João, que eu peguei o boletim atualizado de hoje. Piedade registrou mais um caso de corona no boletim que foi divulgado agora há pouco pela prefeitura. Piedade já tem 27 casos confirmados, sendo que tem um óbito também. Os dados do Brasil, que saíram agora há pouco também, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 449 mortes por Covid-19 e chegou ao total de 5.466 óbitos. O Brasil já é o 7º país do mundo em número de óbitos e o 10º em número de casos. Isso os dados oficiais, os dados já divulgados pelo governo. Olhando a planilha em relação aos outros países, o Brasil, seguindo esta proporção, no dia de amanhã, no máximo até o fim de semana, o Brasil deve superar o número de óbitos de países como o Irã, e também o Brasil vai superar o número de óbitos
deixa eu só confirmar aqui. A China já foi. Da Alemanha. O Brasil vai superar a Alemanha e vai superar o Irã. Ou seja, o Brasil pode se tornar, até o fim de semana, o 5º país com o maior número de óbitos já dentro dessa pandemia. João, a minha pergunta, com base nesses dados, é o seguinte. Em relação aos dados oficiais, o Ministério da Saúde está mostrando que tem 6% de letalidade a Covid-19 no Brasil, que é um dos índices de letalidade maiores do mundo, um dos maiores do mundo. Isso daí não pode ser um indicativo de que está tendo uma subnotificação muito grande no Brasil, porque tem países na Europa, por exemplo, com o mesmo número de mortos, só que com uma taxa de letalidade bem menor do que essa apresentada pelo Brasil. Uhum. Rogério? Eu só queria mandar um abraço para a Lenita, que eu pulei ela aqui. O João, grande Lenita, minha prima. Um abraço. Querida Lenita. Tá. Então, o Julião fez um comentário sobre os indígenas. Eu queria deixar essa consideração dele para o final, porque isso dá um pano para a manga que eu gostaria de abordar. Então, a gente já discute sobre isso, mas essa questão que você está falando, Marcelo, o que acontece? É muito complicado, atualmente, a gente ter uma boa estimativa da letalidade dessa doença, né? Porque o que acontece é que muita gente é assintomática e muita gente apresenta sintomas leves a moderados e essas pessoas estão se tratando em casa, né? E adicionalmente, você não tem testes para fazer em todo mundo. Então, basicamente, você não tem como saber quantas pessoas estão infectadas no Brasil. A gente está no escuro. Então, para você ter uma certa noção exata da letalidade, você tem que ter o seu universo de amostra completo, que inclui pessoas assintomáticas e que inclui pessoas com sintomas leves, né? Como a gente não tem isso é feito no escuro. Então, se você tem 100 testes para fazer hoje, você vai lá, vai fazer os 100 testes, vai somar aquele tanto que você tem, vai computar as mortes e vai coletar. Mas acontece que esses 100 testes não são suficientes para você ter uma amostra da população. Então, com certeza, os dados estão subnotificados. Para você ter uma ideia, analisando os dados dos cartórios, Marcelo, a gente vê que teve um aumento de quase 1.200% no número de certidão de óbitos por problemas respiratórios. Caramba! Então, isso em relação ao ano passado. Em relação ao ano passado. Mesmo período. Então, assim... É um dado extremamente... Não tem como, entendeu? Não tem como você fechar os olhos para isso. A questão é que a gente não tem condição hoje de fazer o teste na população toda. Mas o pessoal está sendo infectado e está morrendo, né? Mas a gente não vai conseguir... talvez agora a gente vai conseguir fazer amostras, por exemplo, se você tiver lá 1.000 testes e distribuir eles aleatoriamente na população, você consegue ter uma ideia melhor do grau de infecção dessa população. Só que a gente não tem tempo para pensar com essa cabeça de pesquisador, sendo que muita gente está lá agonizando nos hospitais. Então, os testes estão indo para essas pessoas que estão em estados mais graves, né? Sim. Infelizmente, a percepção é essa, né? Que a doença está se espalhando cada vez mais e que tem muito mais gente já infectada e que, de repente, não apresentou sintomas ou que apresentou algum sintoma leve, mas não procurou o serviço de saúde e não foi testado. Sim. Tá rolando uma explosão de amigos aqui. Você vê que é você, João. Que beleza. João Vitor, sem dúvida. Imagina... Só gente querida, saudade. O gostoso agora ia estar numa rodona de samba com todo mundo, né? João, você foi escolhido a dedo para estrear esse formato da live, viu? Maravilhoso. Maria Batista, boa noite. O Barão do Pirapora, suspeito. Meu parceiro. Está vendo a gente? Agradece pelas considerações. Legal. Ele agradece que a gente lembrou dele, né? E acho que você parceiro.
Pode continuar, pessoal, que eu andei perdendo aqui. Tá. João, só um pitaco, assim, até por conta de... Tá tendo muita boataria, né, no meio dessa situação da pandemia. E tem gente que está afirmando que o vírus foi criado em laboratório na China. Isso de maneira pensada para prejudicar os outros países do mundo. O que você acha a respeito de uma afirmação dessa? Então, esse é um comentário, ele é importante de ser debatido, porque ele faz sentido, né? Geralmente as pessoas, elas se abraçam, né, às teorias conspiratórias, tal, e faz sentido se tratando de um país em crescimento gigantesco como a China, tal, né? Mas o que a gente pode dizer hoje em dia, sob o ponto de vista da ciência, sobre isso é o seguinte, Marcelo. O vírus ele é um agente infeccioso, né, composto de material genético, que pode ser DNA ou RNA, envolto por proteína, certo? Então, o vírus ele tem uma estrutura que ela pode ser analisada em laboratório, né? E analisando a proteína, essa estrutura desse vírus, né, cientistas perceberam que 96% dessa estrutura se assemelha ao coronavírus que se hospeda em morcego, né? Então, basicamente, isso rechaça, porque se fosse produto da engenharia genética, isso seria perceptível na estrutura do coronavírus. E um outro ponto que eles analisam é a forma como a proteína viral se liga na proteína humana. Essa forma de ligação não pode ser produto de engenharia genética, isso é fruto de evolução. Então, basicamente... Isso é constatado cientificamente. Isso é constatado, isso está publicado na Nature, que é uma das maiores revistas do mundo, é uma das revistas mais criteriosas para publicar lá, cada 1000 artigos que chega lá, 1 ou 2 talvez sejam publicados. Então, é uma revista de muito rigor científico. Então, assim, o que a gente pode dizer atualmente, o que a gente sabe da estrutura desse vírus é que ele foi um processo de seleção natural. Não tem como ser feito via engenharia genética, né? A não ser que tenha outras coisas. Qualquer pessoa que receber no seu WhatsApp uma mensagem afirmando que o vírus foi uma criação política da China para prejudicar o mundo, isso daí é um fake news. Hoje se encaixa como um fake news. Na verdade, depois a gente pode compartilhar os artigos e até hoje eu estava dando uma lida sobre isso. Ontem a gente teve uma conversa, porque tem muita gente falando, isso está circulando bastante, mas já tem um artigo muito bom publicado, mostrando que, na verdade, o coronavírus ele vem de um processo evolutivo. Legal. Rogério? Lembrando que tem gente que está preconceituando máscara que vem da China, essas coisas, né? E... queria falar um pouco de piedade também, né, Marcelo? Porque, afinal de contas, a última live da gente estava pedindo para que o povo usasse máscara obrigatoriamente. No fim das contas, a prefeitura... né, bem lembrado. Quer dizer, tardou, mas não falhou, né? Não, sem dúvida. A gente realizou uma live na segunda-feira, em que a gente tratou justamente da questão da falta de uso de máscara por boa parte da população, que está nas filas dos bancos, que estava frequentando os supermercados da cidade, e isso gerou uma grande repercussão. Inclusive, a gente fez uma pesquisa aqui no grupo do Melhorias Propriedade, em que a maioria dos participantes apontou que defende o uso obrigatório de máscaras na cidade de Piedade. A prefeitura baixou um decreto, foi divulgado hoje, né, na data de hoje cedo já foi publicado isso, em que tornou agora o uso obrigatório de máscaras nos estabelecimentos comerciais da cidade, tanto para os trabalhadores, como também para os clientes desses estabelecimentos que são essenciais e que estão em funcionamento. Além disso, Rogério, é bom falar o seguinte: hoje também o governo do estado decretou o uso obrigatório de máscara no transporte público no estado de São Paulo. E isso envolve os ônibus, os carros de aplicativo e os táxis. Então é importante também colocar essa informação para o pessoal. Eu queria dar continuidade, João, antes de... Coitado do João, que menos fala, né? Até os cachorros. Vocês estão vendo o cachorro aqui? Marcelo, é o meu cachorro. Você tem que parar de dar feio, Marcelo.
O Horácio tá querendo participar da live aqui. O Kátia Schneider diz: tem orgulho de vocês. Eu também tenho muito orgulho de ser amigo da Kátia. Um beijo para a Kátia. Família Schneider são irmãos. Marcelo Pires Soares, o Marcelo Mancha, ele está fazendo uma pergunta. João, como está a situação do Covid nas comunidades da Amazônia? Legal. Eu queria que você respondesse daqui a pouco, só para... A Cláudia Dalovo diz: o trabalho do Barão com o João ficou muito lindo e bem educativo. Minha filha, que cursa meio ambiente na ITEC, adorou. Ah, que legal. Um beijo para a Cláudia. Legal. Dá um joinha. Obrigado. Valnísia diz: boa noite, rapazes. É triste não podermos estar junto de um ente querido no momento que ele mais precisa de nós. E mais triste ainda é não poder fazer o enterro digno e saber que foi enterrado dentro de um saco. Dela, e é complicado. A Valnísia dá uma palma. Valquíria, que frio, João querido, a Valquíria Aleixo. Querida, que legal, Valquíria. Um beijo, Valquíria. Legal. Beijo, Valquíria. Muita gente Maria querida. Ferreira, que é amiga minha do meu irmão, ela é amiga da família nossa, por ver esse trabalho legal que vocês estão fazendo. Que legal. Legal, obrigado. Legal, muito... A Raquel, que eu falo que tem cara de gato. Raquel diz assim: João, saudade. Legal. Um beijão, Raquel. Muito legal. O do Marcelo está falando de idades, né? O Marcelo Mancha. João, eu quero apimentar um pouco a nossa conversa aqui para a gente andar. Seguinte, no início da pandemia, o presidente da República fez um pronunciamento e afirmou que se tratava de uma gripezinha. A minha pergunta é o seguinte, João: o novo coronavírus, ele é mais agressivo do que a gripe comum? E a propagação dele é mais rápida e fácil? Bom, vamos lá. Primeiro, o Manchinha aí perguntando das comunidades na Amazônia. Mancha, essa é a maior preocupação que a gente tem na Amazônia, porque as comunidades rurais e as comunidades indígenas não têm estrutura nenhuma para tratamento da população. Então, basicamente, nesse momento, existe uma discussão estadual lá para que as comunidades fechem as portas, não deixem ninguém entrar e isolar, porque essa é a única saída, é ficar isolado. Mas a questão é super preocupante, porque o vírus já chegou no interior, o vírus já se alastrou, então é uma situação que a gente não sabe, é meio imprevisível, mas é muito preocupante, Em relação à postura governamental, Marcelo, bom, basicamente, como eu disse, o coronavírus ele é muito mais preocupante que a gripe, obviamente, porque a gripe, existe já uma imunização coletiva para a gripe. E ele tem uma taxa de letalidade talvez 10 vezes maior, né? Se checar o número exato, uma coisa assim, ele é muito mais perigoso. E basicamente, gente, a gente tem duas discussões hoje no Brasil que a gente precisa se empoderar delas. Existem duas formas de a gente tratar esse vírus no Brasil. Uma é conduzindo... Bom, primeiro, uma é em relação à imunização coletiva, que é basicamente o que o presidente defende. Então, ele fala, vamos voltar à vida normal, entre aspas, porque muita gente vai ter que pegar, e aí... Então, o que acontece? O pico vai ser bem alto, muita gente vai pegar, e com isso você cria uma imunização da sociedade. Qual o problema disso? Teoricamente, isso faria sentido se a gente tivesse um sistema de saúde capaz de tratar todo mundo, né? Como a gente não tem, essa estratégia basicamente significa: vamos lá imunizar a população, vai morrer um monte de gente, e é isso, esse é o preço que a gente vai pagar pela imunização coletiva. Só que o problema é que a gente não tem nem certeza, sob o ponto de vista técnico, se essa imunização coletiva vai acontecer. Tem casos na Coreia, por exemplo, que você está tendo reincidência. Então, mesmo pessoas que já pegaram o coronavírus estão pegando de novo. Então, basicamente, gente, a gente abrir as porteiras do isolamento nesse momento é um suicídio, é condenar uma fração grande da população à morte, porque o sistema de saúde não dá conta de tratar.
E uma coisa que a gente precisa ter em mente, quando a gente defende o isolamento, a gente não está tomando uma decisão destacada da economia. Defender o isolamento não é somente defender que as pessoas fiquem em casa, mas defender o isolamento também implica em cobrar o governo para que ele dê suporte aos pequenos e médios empresários, para que ele dê segurança social para o trabalhador. Essas pessoas elas têm que ter um apoio para que elas possam estar em casa com condição, no mínimo, de moradia e comida. Isso faz parte do isolamento. É isso que qualquer país desenvolvido que seja baseado em fundamento técnico está fazendo. Então, nesse momento, a gente tem um monte de universidade de ponta no Brasil. Nesse momento, a gente tinha que estar reunido com um economista, com gente especializada, para pensar quais são as formas de a gente conferir segurança social para a população. Não tem outra saída para esses momentos de crise se não for pela técnica. Opinião não tira ninguém da crise. Então, esse é um momento para a gente rever isso, para a gente rever quais são os alicerces que nos sustentam enquanto país. Porque isso, independentemente do posicionamento político, isso não é ideológico, isso não é partidário. Existe um fundamento técnico que tem que estar por trás do bem-estar da população. Seja de um governo mais à esquerda, seja de um governo mais à direita, né? Você incitar a população às ruas nesse momento é uma atitude suicida que vai sair muito caro, porque o preço disso é a vida das pessoas, né? Então a gente precisa ter uma clareza a gente precisa ter uma clareza de informar a população que quando a gente defende o isolamento, a gente está querendo defender também a segurança social das pessoas, né? Para que as pessoas possam ficar em casa, mas possam ter o mínimo de condição de passar por essa crise, né? Uhum. Eu tenho aqui um comentário, agora eu abri uma outra página aqui, o Hamilton, Marcelo, Hamilton Pereira. Tá grande Hamilton Pereira. Saudade dessa terra e dessa gente querida. Nós somos suspeitos, a gente para ele. Aí ele colocou o nome do filho dela aqui, né? É o Rian. Legal. Um grande abraço para o Hamilton. Maravilhosa. Essa menina também é outra que precisava que ela falasse sobre a questão da violência da mulher. Lembra essa história, Marcelo? Né? Contra a mulher, a violência contra a mulher. Sim. Sim. O João, só para não perder o fio da meada, o Rogério, quando o presidente fala com naturalidade que 70% da população vai pegar o vírus, ele não está afirmando com naturalidade que vai ocorrer um número gigantesco de mortes no país? Eu acho que, assim, obviamente, esse é o resultado desse discurso. Mas eu acho que a população... até emendando a pergunta, você acha que esse tipo de discurso pode agravar os números da pandemia aqui no Brasil? Porque, veja bem, Marcelo, quando a população, ela talvez não tenha clareza do que significa 1 ou 2% de mortos num país como o Brasil, né? Então, a população vai começar a perceber o tamanho desse problema quando os números começarem a virar nomes. Então, quando a população começar a perceber que esses 2% significa o vizinho querido dela, significa o parente, significa... Aí o cenário começa a mudar de figura, né? Então, obviamente que incita, querendo ou não, concordando ou não com o Bolsonaro, ele é a autoridade máxima do país. Ele é um representante do povo. Muita gente segue ele na sua caminhada. Então, quando ele fala uma coisa dessa, ele deveria estar muito instruído tecnicamente, né, para ofertar para o povo os melhores caminhos possíveis. E não é o que acontece. Você acha que ele está influenciando? Então, ele está influenciando de uma forma negativa. É só você ver o mapa de infecção e o mapa de apoio do Bolsonaro na internet, né? Eles coincidem. Né? Então, obviamente, onde você tem maior apoio, você tem mais gente na rua, mais gente reivindicando o comércio. E é importante dizer uma coisa: a reivindicação dessas pessoas é uma reivindicação genuína. As pessoas precisam de recursos, mas toda essa energia deveria estar sendo gasta em cobrar o governo soluções para a segurança social, com as pessoas em casa. Sim. Maravilhoso, João. Francisco Vieira Filho diz parabéns ao trio
live com muito Meu pai, pô. Um abraço. O Xixo. Seu pai? É suspeita. Um abraço, pai. Grande Xixão, nosso amigo. A Valdelice manda palminhas. Júlio Schneider diz, esta é a estratégia da Alemanha. Só que quando ele falou era algum contexto atrás, que, desculpem, é uma live que não dá o timing, né, da gente poder responder. Desculpa, Júlio. Vamos lá. Delma Ramos diz, infelizmente, estão politizando o vírus, fazendo uma briga de egos, mas não cuidando da população. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que assim, é o que eu falei, acho que a gente tem que seguir pela técnica, né, Thelma? É óbvio que vai ter discussão política porque a gente está tratando de bens públicos, né, que são, por exemplo, a saúde e tal. A gente não pode partidarizar nesse momento. E um exemplo claro, por exemplo, era a atuação do Mandetta. O Mandetta, tempos atrás, independente se ele é alinhado à direita, à esquerda, ele estava fazendo um governo técnico, né, uma ação técnica, que era o que tinha que ser feito, independente de tudo, tem que seguir a técnica. A única coisa que a gente tem certeza nesse momento para reduzir o impacto do vírus é o isolamento. Então, não interessa se é da esquerda, se é da direita, nesse momento a gente tem que seguir isso, né? O Júlio Schneider diz, o exemplo da empresária dona no Magazine Luiza é louvável. Eu procuro sempre comprar no Magazine Luiza, porque ela realmente, essa mulher aí, é maravilhosa. Eu não sei do que está falando, mas eu sei que ela sempre está dizendo. Ela resolveu não demitir nenhum funcionário. Exatamente, exatamente. É esse tipo de postura que a gente deveria estar buscando. Cláudia da Lobo diz, até a Venezuela conseguiu segurar a pandemia com a ajuda do governo. O caso da Venezuela é um caso que a gente tem que olhar com cuidado, porque talvez os números não sejam os apresentados, né? A gente tem que olhar com uma certa cautela. Desculpa, mas ele está fazendo uma pergunta muito boa. Rogério e Marcelo podem comentar estratégias exitosas de combate ao Covid-19? Eu convido você, exitosas, coisas que deram certo. A Nova Zelândia teve um dado muito interessante, né, João? Uma coisa interessante que a gente tem que mencionar aqui, bom, primeiramente, a estratégia global mais eficiente para o Covid é o isolamento. Isso foi bastante abordado pela ciência e os estudos mostram esse mesmo padrão. Agora, tem uma outra questão interessante que acho que vale a pena ser divulgado, é que os países que estão lidando melhor com a pandemia são aqueles governados por mulheres. E aí tem muita coisa por trás disso, né? Tem muita coisa por trás disso que eu sugiro que os leitores que se interessam pelo Covid deem uma lida nessas matérias que tem disponível sobre os diferenciais desses governos que são administrados por mulheres, né? A mulher, por todo o histórico que ela passa na vida até ela se tornar uma liderança, todo o histórico de dificuldades, de privações, né, de machismo que ela passa para ela se tornar uma governanta, uma pessoa de destaque, e isso faz com que ela tome decisões de uma forma diferente. E existe uma abordagem aí mostrando que os países, que uma das coisas que os países têm em comum é o fato deles serem governados por mulheres. Que legal. Muito bem. Aliás, a Nova Zelândia é um caso desse, né, João? Ela é um país governado por mulher, que teve um resultado bom. O outro é a Alemanha. Na Europa, a Alemanha, apesar de ter um número grande de casos confirmados, tem um número baixíssimo de mortes. Exatamente. Eu voto para o Fernando Dzing. Ele falou, Rogério, você é meu irmão mais querido, só que eu voto só em mulher, cara. Sendo assim, eu até fico contente. Que cara? Né? João, até aproveitando no pitaco aqui, um caso, só para comparar um país com o outro, já que surgiu essa pergunta, o caso da Argentina. A Argentina teve o primeiro caso de morte por coronavírus no dia 7 de março. O Brasil teve no dia 17. No dia 27 de abril, ou seja, 2 dias atrás, o Brasil registrava 4.543 mortes e a Argentina 197. A Argentina hoje tem 4.000 casos confirmados e o Brasil passou de 78 mil.
Lá adotaram o isolamento social desde o início. Considerando, né, a diferença dos países em termos de tamanho, isso é um efeito claro do isolamento, né? Porque lá realmente eles praticaram um isolamento terreno. Desculpa, Thelma Ramos dá parabéns pela resposta. É exatamente isso. Ela ficou muito satisfeita, ótimo. A Fran da Silva, cara. Podemos considerar que há uma proporcionalidade entre população e número de óbitos? Deu para entender essa pergunta? Sim, provavelmente os lugares, teoricamente, né, por uma questão estatística, os lugares que têm mais pessoas vão ter um número maior de óbitos, mas aí tem tem umas outras coisas que complicam um pouco a interpretação estatística, que é, por exemplo, as condições desses lugares, que pode possibilitar ou reduzir a infecção, esse tipo de coisa, né? Mas, teoricamente, a gente espera que no Brasil tenha muito mais causa e muito mais morte que a Argentina por causa do tamanho do país. Mas mesmo você comparando essas taxas, levando em consideração o tamanho populacional, a Argentina está num cenário muito melhor que o brasileiro, e isso provavelmente por causa do isolamento bem feito. O Júlio diz que o isolamento deu muito certo na Argentina. Cláudia da Lobo, as mulheres atuam com o coração também. E pessoal que está assistindo a gente agora... Lembrando que a Argentina não tem uma presidenta no momento, ou uma presidente mulher, mas tem uma vice. Menos mal. De qualquer maneira, pessoal, tem uma surpresa no final. Quem quiser participar... João, até avançando um pouco aqui na nossa pauta, no nosso bate-papo, eu queria ver com você o seguinte: você acredita que, diante de todo esse quadro que está acontecendo da pandemia aqui no Brasil, você acredita que a gente terá condição de voltar a uma normalidade do nosso cotidiano, da nossa vida, num futuro breve, ou você acha que isso daí pode levar um tempo mais prolongado e que a gente vai ser obrigado a se adaptar a essa realidade de isolamento social? Eu cometi um crime aqui que eu chamei o Fran Fran não, é o Francisco, um amigo nosso, fez um estudo muito sério sobre o cemitério aqui de Piedade, viu? E ele está dizendo aqui que ele é um homem. Desculpa, Francisco, essa me pegou. Jeremias Ribeiro, o nosso querido prefeito, parabenizo... Prefeito Jeremias. Este bate-papo e a nossa solidariedade às vítimas e nossa gratidão aos trabalhadores de saúde. E o Francisco sem dúvida. Podemos considerar, na melhor das hipóteses, 25 mil óbitos no mínimo. O Jeremias lembrou muito bem, né? É importante a gente sempre ressaltar a solidariedade aos profissionais de saúde e lembrar da dor das famílias, né? Nesse momento tão difícil. João, retomando a pergunta aqui, para não perder, você acha que a gente volta à normalidade no futuro breve, ou você acha que a gente vai ter que se adaptar à realidade do isolamento social por um bom tempo? Bom, Marcela, essa pergunta ela dá uma tese, né? Porque ela é muito complexa. Eu vou explicar o porquê, assim, que eu considero, né? Basicamente, o mundo ele é outro depois da pandemia. As pessoas estão ávidas para voltar para a normalidade, para a economia, mas o fato é que esse mundo, como as pessoas imaginam, ele não vai existir mais. Né? A gente vai demorar um tempo até conseguir ir em restaurante, até conseguir ter eventos sociais. Então, muita coisa vai ter que ser adaptada. Né? Eu acho que tem duas grandes questões que a gente tem que pensar pós-pandemia. Uma como vai funcionar a nossa sociedade e as relações humanas, né? E a outra é a nossa relação com a natureza, né? Então, pegando o primeiro ponto, né, em relação à nossa sociedade e as relações humanas, eu percebo, e aí é mais uma visão pessoal minha, e não é baseada em estudos, assim, mas eu percebo que as pessoas elas estão reavaliando as suas relações sociais, né? As coisas que elas valorizam na vida, né? O valor do afeto, de você ter gente querida por perto. Eu acho que isso, né, os vínculos afetivos, a arte, né? Quem é que pode passar por uma quarentena dessa sem arte, né? Cada vez mais as pessoas estão com livros, com filmes, com a música. Live. Eu acho que tá tendo live todo dia. Inclusive a gente está competindo com um monte de coisa. Todo dia.
eu acho que essa releitura, né, do nosso comportamento coletivo, enquanto uma espécie coletiva, isso está sendo resgatado de uma forma muito forte com essa pandemia. E isso, com certeza, isso vai estruturar as futuras relações que operam na nossa sociedade, né? Tem muita outra coisa que você imagina sob o ponto de vista da geopolítica. Eu fico pensando, né? O meu trabalho atualmente é na Noruega. Para eu voltar para lá, todos os procedimentos que eu vou ter que passar essa relação, imagina como vai se dar essas viagens internacionais, né? Há quem diga que as pessoas estão desenvolvendo pulseiras que fazem o monitoramento da temperatura corpórea, a temperatura corpórea, o batimento cardíaco. Só que isso traz a gente para um outro desafio ético, porque ao mesmo tempo que você monitora temperatura corpórea e batimento cardíaco para te dar um diagnóstico da doença, você também pode usar esses dados para entender o que faz a pessoa feliz, o que faz a pessoa triste, o que faz a pessoa se zangar, né? E você imagina essa informação... Uma sociedade de controle, né, João? Muito forte. Uma sociedade de controle e uma sociedade de consumo. Então, imagina essa informação sendo usada num cenário político ou mercadológico. Então, todas esses desafios que a gente vai ter de uma cidade altamente globalizada vão ser muito fortes, né? Tudo vai ter que se adaptar a isso. As relações então, na sua opinião, a gente não volta tão rápido, não só não volta rápido a uma normalidade que a gente tinha até o mês de fevereiro passado, como a gente vai ter um novo normal, é isso? Eu acho que o mundo, ele sempre está se reinventando. E de vez em quando acontecem fenômenos que catalisam essa reinvenção e essa mudança. E a pandemia é um desses fenômenos. Apesar de toda a tristeza que a pandemia nos traz, ela também traz uma oportunidade de avanço, né, da sociedade, porque eu vou entrar numa pauta agora que eu considero uma das mais importantes, né, que é a nossa relação com o mundo natural. E aqui eu resgato aquela primeira pergunta do Júlio em relação aos povos indígenas. Pode dizer, Rogério. Não é. O Chicão tá mandando aqui um boa gordinho para você. Obrigado, Chico. né? Daí é só isso, por enquanto, que acho que sumiu aqui que eu estava lendo. Desculpa. Então, fora essa perspectiva social e das relações sociais, a gente tem essa perspectiva da humanidade e a natureza, né? Então, para a gente pensar a nossa relação futura com a natureza, a gente tem que refletir a nossa relação passada e a gente tem que ir um pouco nas origens dessa pandemia, né? Basicamente, o mundo ele é um sistema onde a gente tem milhões de espécies diferentes coexistindo e numa relação muito intrínseca, muito forte umas com as outras. E essas relações, quando a gente parte para um tipo de desenvolvimento mais destrutivo, que é o que a gente observa na maioria dos lugares, sobretudo nos países tropicais atualmente, a gente está interrompendo toda essa relação entre espécies. Então, o que acontece? Muitos micro-organismos que viviam em espécies animais alojados acabam não tendo mais onde se alojar, onde se hospedar, e acabam vindo para o ser humano. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, existem estudos que mostram que a cada 1% de floresta amazônica que é destruída, aumenta em 26% a taxa de malária. Então, veja a relação intrínseca entre a saúde humana e a biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, só na Amazônia, tem um estudo que mostra que são quase 3.200 espécies de coronavírus que utilizam os morcegos como hospedeiros. Vocês imaginam um cenário de desertificação e desmatamento da natureza? Isso pode ter um impacto tão grande na humanidade que é muito forte, gente. Então, a gente tem, por exemplo, só nos Estados Unidos, até agora são quase 60 mil mortes. No Brasil, são 5 mil mortes, né? Se a gente não rever a nossa forma de se relacionar com o mundo natural, essas mortes vão ter sido em vão.
né? Então, a pandemia traz esse desafio para a melhoria da humanidade, eu acho, né? Então, o Ailton Krenak, que é um indígena do povo Krenak, ele diz que essa pandemia é um anzol puxando a humanidade para a consciência. E eu gosto muito dessa fala dele, porque é exatamente isso. São tantos problemas sociais que se acarretam da forma como a gente se relaciona com o mundo natural, que é impossível, a gente precisa em algum momento mudar. Tem uma poesia que diz, que fala assim, que depois do último não, o sim será inevitável. Eu realmente espero que essa pandemia seja o último não, para a gente começar a rever, né, a nossa forma de atuar e pensar no sim para um desenvolvimento mais equitativo, sim para a redução da desigualdade social, sim para a manutenção das florestas, dos povos tradicionais. Toda essa harmonia biológica tem um impacto fortíssimo na saúde. E isso precisa ficar muito claro depois dessa pandemia. Aliás, os acontecimentos da pandemia já estão apontando alguns dados interessantes, né, João? Diminuição da poluição atmosférica nas grandes cidades, diminuição da produção de resíduos, tudo isso por conta da diminuição do consumo, de diminuição da produção nas fábricas. Até os rios apresentaram qualidade de água melhor em alguns pontos, né? Sim. Isso, eu acho que tudo isso daí tem que ser considerado para a elaboração de política pública para frente. Uhum. Eu só queria complementar isso. O Júlio Schneider está falando. Pergunta, temos a oportunidade única em conversar com o piedadense que nunca abandonou nossa cidade, premiado internacionalmente. Há alguma liderança? Daí a pergunta: tem alguma liderança aí com cargo atual como vereador, secretário que está presente aí na live? Eu não sei porquê. Acho que vai fazer alguma pergunta, obviamente. Ele quer amarrar você em piedade, João. O Julião é meu amigo querido, rapaz, desde da tenra infância, rapaz, desde muito cedo. Marcelo Mancha está dizendo: eu penso em churrasco com amigos quando acabar o isolamento. Eu penso em orgia. Vai ter de tudo um pouco. A última, eu acho que agora, João, eu ia pedir para você, toda a liberdade do mundo, para você fazer suas considerações. Nós estamos com 52 minutos, né? A gente pode prolongar, mas eu sei que você tem uma surpresa, então, Marcelo também acho que pode ter mais alguma pergunta. Não, eu na verdade até tinha uma pergunta, mas o João acabou respondendo antes mesmo de eu fazer a pergunta, né? Que era muito mais no sentido das consequências da pandemia do coronavírus para o Brasil, né? Mas eu acho que o João já deu uma aula para a gente aí. Eu acredito que sim, porque nós dois aqui ficamos igual papagaio de pirata. Eu nunca vi um cara tão acertado, viu, cara? Verdade. A Débora Ribeiro diz: quais são os primeiros benefícios do isolamento social? A diminuição de emissões de gases na atmosfera? É uma pergunta. Eu acho que assim, o principal, existem vários benefícios ecológicos tal, do isolamento, mas isso eu acho que nem vem muito a questão nesse momento. Eu acho que o principal benefício do isolamento social nesse momento é dar tempo para o sistema de saúde se preparar e poder tratar essas pessoas que vão se infectando. Vai ser natural que muita gente pegue esse vírus, mas a intenção do isolamento é que o número de infectados consiga ser tratado pelo sistema de saúde que a gente tem. Essa é a melhor forma de a gente passar pela pandemia com o menor número de mortes possível. E pegando a última pergunta do Marcelo, eu acho que é interessante a gente pensar o que né, pensando num contexto de Brasil, eu gostaria de a gente fechar nossa conversa também num sentido um pouco também positivo, embora a tristeza ela seja muito grande nesse momento. Mas eu acho que a pandemia ela está ajudando também para que, além da gente repensar a nossa relação com o mundo, com a natureza, a gente está tendo a oportunidade de valorizar o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que é um sistema gratuito. Isso é muito importante, gente, para quem não tem condição. Eu costumo trabalhar com centenas de famílias
que tem dificuldades financeiras, e para esse pessoal o SUS ele é fundamental para tratar essas pessoas. A gente precisa ter um SUS forte para conseguir dar conta de tratar essas pessoas. E a outra coisa que eu acho que a gente precisa sair dessa pandemia é valorizando a ciência. A gente precisa urgentemente, enquanto país, ser governado por gente técnica, que se guia pela ciência e não pela opinião. Isso é fundamental, porque a opinião muitas vezes pode levar a gente para o buraco, né? E isso em todos os espectros políticos, a gente precisa ter uma clareza técnica. Então a ciência está aí para ser um instrumento positivo da população. E acho que isso vai ficar muito claro depois dessa pandemia, né? E aí acho que então eu gostaria Legal, João. Vai se organizar, mas ao mesmo tempo eu vou falar. Júlio Schneider diz: temos que impedir que o céu caia. José Melo, se não me engano, é candidato, pré-candidato, agora não lembro a cidade dele, no litoral paulista. Prefeito de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, José Melo. Um abraço, Melo. Fico muito orgulhoso de estar vindo aqui também. A Delma Ramos diz: o Rio Tietê está mais bonito. Pode ser? O Murilo da... Grande Murilo, nosso amigo querido. Na resposta da João, até os hábitos alimentares terão que ser mudados, principalmente o consumo de animais. Eu gosto dessa maneira de pensar. E o Zé Melo dá boa noite para mim. Boa noite. Maravilha. Você acha? Mudar os hábitos, né, Murilo? Eu acho que a gente é aquela questão. Acho que muita coisa vai ter que ser revista, né? Muita coisa. A nossa relação com os nossos semelhantes e com a natureza, ela vai ter que ser repensada. Vamos fechar com chave de ouro? Vamos fechar com chave de ouro, gente. Agradecer novamente vocês. E acho que obviamente, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Muita saudade de viver em Piedade. Acho que a gente pode fechar. Não sei se vocês derem a oportunidade, a gente podia fechar com um samba, que a letra tem tudo a ver com esse momento e é uma forma de a gente trazer um pouco de alegria para esse cenário triste aí que a gente está vivendo. Pode ser? Nada melhor, João. Eu vou chamar um reforço aqui, então, pessoal. Opa! Bora? Que legal, gente. Eu vou sair da tela, Marcelo. Queria despedir da turma. Eu também. Depois a gente volta a agradecer. Obrigado. Tem um pessoal vou deixar aqui. mudo meu aqui. Vamos lá. Peraí. Tá. Bom, pessoal, estamos aqui então com André, meu cunhado, Luaninha, minha irmã e meu pai. A gente vai fazer um samba de Paulo César Pinheiro, interpretado pela Clara Nunes, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Assim. O sol consciência, sabiando o poder da ciência para combater e o mar, como suas águas bravias, levou consigo poucos sinais. Vai ser um bom sinal, estalas coisas a força de um temporal, vai entrar para o liberal. Só pra não se revelar pela massa descomunal, vai colocar no seu lugar vai resplandecer, uma chuva de prata no céu vai descer, toda moda vai renascer. O não vai ser natural, vai morrer.
Cada grande cidade no mato vai voltando e não faz. E vai cantar afinal as pragas e as ervas daninhas, as almas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas do carnaval. As pragas e as ervas daninhas, as almas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas do carnaval. Vão desaparecer nas cinzas do carnaval. Vou desaparecer nas cinzas do carnaval. Valeu, gente! Peraí. Tira o fone, né, pra gente ouvir. Tá cortado. Deixa eu ver lá. Agora apareceu o Horácio. Mas tá rolando. Ficou bom? Fala tchau, Horácio. Puta que pariu. Tchau. Tchau, pessoal. Eles Tchau, foram ver pessoal, ali barulho aqui, na ó. sala, porque aqui o áudio do computador não tá funcionando. Não, mas acontece. Né? Muito Tchau, obrigado, pessoal. Ele precisa cantar a música do Valdema para nós, que é a música da Flores. Eu ainda vou pegar ele de jeito ainda, viu? Tive obrigado, muitos amores. todo mundo. Várias gamaram em mim. No fim você vai acabar cantando. Obrigado muito mesmo. Marcelo, muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. A gente tá junto aí. Vamos se falando. Muito obrigado. Tudo de bom. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu a todos. Valeu, tchau. Até logo.